Bom dia, estimados alunos. Professor Wilfred, curso técnico de rede de computadores, aula número 2 da disciplina de arquitetura de computadores. Sejam bem-vindos. O que é que nós vamos trabalhar nessa unidade 2? Bases e sistemas de numeração, portas lógicas e suas funções, sistemas de memórias e suas características, registradores. Para um determinado autor, bases e sistemas de numeração são nada mais, nada menos que a notação posicional dos algoritmos componentes de um número que assumem valores diferentes e distintos dependendo de sua posição relativa nele. O valor total do número é a soma de valores relativos de cada algoritmo. A notação posicional é uma consequência da utilização dos números indo-arábicos. Como nós sabemos, basicamente a civilização ocidental usa uma nomenclatura que vai de 0 a 9, e isso aí está baseado no nosso famoso sistema decimal. Vale lembrar também que nós temos hoje, nesta unidade 2, vamos falar para vocês sobre bases e sistemas de numeração divididos em 4 ambientes. Base binária, terminação base 2, base octal, terminação 8, base decimal, terminação 10 e base hexadecimal, elementos de base 16. É importante para vocês, alunos, que vocês tentem, na medida do possível, vocês memorizarem essa fórmula, que fica muito mais fácil vocês compreenderem como é que se faz cálculos utilizando bases e sistemas de numeração. O número de algoritmos diferentes de uma base é igual à própria base. E em uma base B, utilizando n ordens, temos Bn, que é um número diferente. Ou seja, o que é que ele quer dizer nessa expressão? Ele quer dizer para vocês que a junção de números e bases vão dar valores pelo qual você pode alinhar e conhecer, por exemplo, o posicionamento de um determinado número em relação a essa base. Base binária para a base octal ou hexadecimal. Como vocês podem ver, se pegou aqui um conjunto de situações, por exemplo, se for para a base octal, da base binária para a base octal, o aluno faz uma operação no qual ele envolve aí 3 números. No caso da base hexadecimal, ele envolve na operação uma junção de 4 números. E aí vem aí com certeza a sua primeira grande pergunta, estimado aluno. Por que ele faz uma operação para octal com 3 números e para hexadecimal com 4 números? Na matemática, nós sabemos que existe, entre outras coisas, um divisor e um dividendo. E essa junção de divisor e dividendo geram múltiplos de números. No caso aqui, especificamente, como vocês estão vendo, o 8 é um número que é divisível por 2, assim como o 16. Pela regra, é como se nós tivéssemos 2 elevado a 3, que daria 8, e 2 elevado a 4, né, que daria 16. Então, basicamente, é por conta disso que se faz essa operação com 3 números para a base octal e com 4 números para a base hexadecimal. Base octal ou hexadecimal para a base binária vamos dizer assim, é o inverso da operação. Vocês também podem usar um grupo de 3 números ou simplesmente, sequenciadamente, podem fazer uma operação individualizada, ou seja, por cada número contido dentro da expressão. Da base octal para a base hexadecimal, você pode também levar o mesmo raciocínio da base binária, fazendo também aquela regra também de 3 ou 4 números ou uma sequência individual para cada elemento constituído na expressão. Da base B para a base decimal, ou seja, a base B ele está levando em consideração aí, como vocês devem estar percebendo,
ele está levando em consideração que pode ser base no binária, pode ser a octal ou pode ser a hexadecimal. No caso específico aqui, na base decimal, vocês podem, por exemplo, utilizar a mesma consideração que vocês usaram para a base hexadecimal. E aí, um cálculo aqui para vocês visualizarem melhor essa explicação que eu dei anteriormente. Como vocês estão vendo, a expressão aqui que eu utilizei, ou a fórmula que eu utilizei aqui, foi justamente aquela lá, inicialmente estabelecida a partir do N, né, no qual ele pegou individualmente cada número associado na base, e individualmente elevou cada número a um número elevado a N, ou seja, 2 elevado a N, até chegar ao último número, e aí encontrou o valor de 45 na base 10, ou na base decimal. No caso do 27 na base octal, como vocês estão vendo aí, a base é 8 e o número de elementos individualizados aí são 2. Então, como eu disse, também poderia ser feito dessa maneira. 2 vezes 8 elevado a 1, mais 7 vezes 8 elevado a 0, que deu um total de 23 na base 10. Não muito diferente, seguindo o mesmo raciocínio, do 2A5 na base 16, como vocês estão vendo aí, né? B é a base, o número de elementos associados aí seriam 3, e sequencialmente vocês estão vendo 2 vezes 16 elevado a 2, mais 10 vezes 10, 16 elevado a 1, mais 5 vezes 16 elevado a 0. E aí surge aí a nossa segunda grande pergunta, meu aluno. Onde foi que apareceu esse 10, já que lá entre os números 2 e 5 tem uma letra, no caso aqui a letra A. No caso específico da base hexadecimal, a partir do número 10, já que pelo sistema decimal nós só temos números de 0 a 9, a partir do número 10 para frente, né, serão representados aí cada número respectivamente pelo seu número correspondente. No caso aqui, 10 vai ser A, 11 vai ser B, 12 vai ser C e assim respectivamente. Para Monteiro, então, baseado nesse cálculo de bases numéricas, né, ou sistema de numeração, nós temos as portas lógicas. O que são essas portas lógicas? Essas portas lógicas nada mais são do que elementos que são constituídos ou que estão constituídos dentro do ambiente computacional que permitem, por exemplo, a transmissão de elementos elétricos ou de informações que são conduzidas por determinados dispositivos dentro da placa-mãe, por exemplo, que podem armazenar ou transmitir energia, como, por exemplo, resistores, capacitores e principalmente transistores. Esses circuitos são chamados assim, computacionalmente falando, de circuitos digitais. Para ficar mais fácil vocês entenderem isso, eu vou usar como exemplo aqui, por exemplo, a tomada. Quando nós, por exemplo, chegamos a um determinado ambiente da casa ou especificamente no quarto, de cara logo você percebe se esse quarto está iluminado ou não a partir da concentração de energia que está direcionada, no caso aí, à lâmpada do quarto. Se você chega e esse quarto está totalmente escuro, então, pela lógica, significa dizer que naquele momento não há transmissão de energia e, logicamente, não há iluminação suficiente. No caso da segunda hipótese, você chegar e o quarto estiver iluminado, você entende ou subentende que há transmissão de energia. Por quê? Porque o quarto se encontra iluminado e você, por exemplo, se estiver procurando um determinado objeto, tem mais facilidade de encontrá-lo. Para um determinado autor, no caso aqui Monteiro, ele chama inclusive essa construção de circuitos digitais de projeto, no qual ele vai usar um sequenciamento, que existe uma disciplina dentro do ambiente computacional que nós chamamos de álgebra de chaveamentos. Esses chaveamentos estão assim constituídos em 4 importantes portas lógicas.
porta end, porta or, porta not, porta shore. Como vocês podem visualizar, a porta end, ela adequa-se de acordo com a situação de sua ligação. Por exemplo, se eu tenho o indicador A e o indicador B desligado, usando a nomenclatura aqui do 0, então o encontro dessas duas unidades vai dar apagado. Já muito diferente ou diferenciado, por exemplo, nas portas que a gente vai visualizar mais à frente, no caso da NOT e da SHORE. No caso da porta OR, né, já diferente, por exemplo, da porta END, que admite 2 operadores, a porta OR, ela aceita 2 operandos ou 2 entradas. No caso aqui, se tiver apagado as duas unidades, o encontro será apagado, mas se caso uma das 2 unidades, alguma delas esteja aceso, por exemplo, o encontro delas ou a expressão final delas vai se dar como apagado, ou aceso, melhor dizendo. No caso da porta NOT, a porta NOT já é o contrário. Se uma unidade está zerada ou apagada, o outro lado da extremidade estará acesa. No caso da porta SHORE, a gente usa essa porta SHORE muitas vezes para nomenclaturar 2 situações envolvendo a OR ou a AND e colocando muitas vezes ou não uma negação nesse processo, né? Então essas aí são as portas lógicas mais utilizadas. Aqui as combinações possíveis, né, que vocês vão ter a possibilidade de visualizar com mais calma, né, lendo e tentando pesquisar mais para surtir as dúvidas, se porventura acontecerem, tá? E subsistemas de memória. Subsistemas de memória. O subsistema de memória nada mais é do que uma etapa dentro da unidade de processamento que é especialmente criada ou foi especialmente criada para, dentre outras coisas, funcionar como um interlocutor entre a unidade central de processamento e as etapas de processamento dentro do ambiente computacional, né? Como nós estamos falando de subsistemas de memória, e a gente aprendeu e a gente lembra, né, que na unidade 1 a memória é algo imprescindível dentro de um ambiente computacional, hoje nós vamos perceber, por exemplo, a importância que memórias como a RAM e a ROM têm dentro desse ambiente. Aqui vocês podem visualizar que, à medida que o processo de subsistemas de memória tornou-se mais evoluído, com o incremento dos registradores da memória cache, né, da memória principal e da memória secundária, ou, vamos dizer assim, de massa ou de massificação, né, à medida que esses subsistemas eles se popularizaram, a tendência normal desses subsistemas de memória foi o custo que foi mais baixo, tá? Mas isso significa dizer, vamos dizer assim, entre parênteses, que nem sempre esse custo vai ser baixo. Vai depender da demanda ou das necessidades que você tem enquanto ambiente. Aqui uma representatividade desses subsistemas de memória, tá? E dentro desses subsistemas de memória, como a gente viu, existem os registradores, que são dispositivos de armazenamento temporário, característica volatilidade. A memória cache, sua principal função é acelerar a velocidade de transferência das informações entre processador e memória principal, e é bom que se diga que naquele ambiente de liga e desliga computador, muitas instruções de inicialização do computador perpassam ou passam para a memória cache. No caso específico aqui da memória principal, nós podemos dizer para vocês que nós temos a RAM, cujo principal objetivo dela é construir um cadeamento lógico de instruções que permitam, entre outras coisas, o usuário ter acesso ao ambiente computacional, por exemplo, via sistema operacional. Já a memória RAM, por sua vez, ROM é uma característica ímpar, é uma memória de leitura, cuja principal característica dessa memória de leitura é o armazenamento de informações.
A diferença emblemática entre ambas é que, no caso específico da RAM, essa instrução ela permanece íntegra ou válida enquanto a energia estiver sendo alimentada dentro do ambiente. Já diferente da ROM, como essa instrução ela pode ser salvo, vamos dizer assim, ocorrer uma política de salvamento ou de modificação, então aí ela consegue armazenar algumas instruções. Então, para finalizar nossa aula de hoje, nós estudamos bases e sistemas numéricos, portas lógicas e suas funções, subsistemas de memória, tipos de memória e para a nossa próxima aula, na unidade 3 no caso, periféricos, montagem e manutenção de sistemas. Um abraço para vocês e até a próxima.